Dalcir, eu queria propor que nós entendêssemos ou tentássemos entender o que aconteceu com a Câmara de Vereadores no dia de segunda-feira e o que aconteceu neste desdobrar da semana com o pedido da vereadora Mariana Carlos em relação à mídia particular do prefeito, que faz divulgação dos seus ir e vir, dos seus contatos em âmbito administrativo, ou seja, falando das coisas da prefeitura nas suas mídias pessoais. Começando pelo assunto Câmara de Vereadores e PEC da blindagem, que foi definitivamente sepultada pelo Senado, depois de ter sido aprovada em 2 turnos por ampla margem de votos pelos deputados brasileiros. Aquela PEC que nós abordamos no nosso último comentário e que dava uma série de imunidades, de prerrogativas, de diferenças dos parlamentares em relação à população em geral, que, como eu disse, o Senado sepultou. Houve uma proposição na segunda-feira da vereadora Mariana Carlos, sugerindo e pedindo a aprovação dos seus pares, dos outros 14 vereadores, que fosse feita uma moção de repúdio a essa PEC da blindagem, que, como eu disse, já foi sepultada, por total incompatibilidade com a opinião pública. Com decoro, com respeito, com a ética, com tudo que tem, né, de ético e de sensato nesse país de Deus, né? Sim, mas os nossos vereadores, com alegações as mais diferentes, por maioria de votos, rechaçaram essa moção de contrariedade com essa PEC que não existe mais. Por que os vereadores fizeram isso? Olha, eu ouvi algumas coisas, eu vi que teve vereadores, eu ouvi alguns discursos contundentes, sabe? Quando eu falo em contundentes é de que defendendo, inclusive teve vereador que defendeu a PEC. Né? Outros disseram que bandido bom é bandido preso, seja ele do lado for. Isso aí eu concordo. Mas o que eu achei foi que nos bastidores houve um movimento para evitar votar a favor dessa moção, porque ela citava nominalmente deputados, né, que, bem ou mal, têm mandado emendas para a Cachoeira. Então, alguns vereadores votaram contra a moção, porque estavam ali os nomes desses deputados, e ficaram com medo de que, com essa moção, os deputados se recusassem a continuar mandando verba para Cachoeira do Sul, e claro que é um território eleitoral de cada um deles. Me parece que esse foi o maior problema dessa moção. Agora, que pegou mal, pegou muitíssimo mal. Né? Pegou muito mal, inclusive porque havia uma revolta e hoje me parece que os ânimos estão mais calmos em relação a isso, porque o Senado sepultou, e eu achei muito interessante o senador Aziz dizer que ele nunca tinha visto na vida pública dele uma PEC ter tantos nomes. PEC da blindagem, PEC da falta de vergonha, PEC do PCC, PEC da bandidagem. Ele citou lá uns 10 nomes que foram dados a essa tal de PEC. Tá morta, sepultada, enterrada, e a gente espera que, depois disso, aqueles deputados, e olha, de oposição, de situação, de esquerda, de direita, porque teve de tudo ali, a digital nessa PEC, teve todos, teve o centrão, teve a direita, teve a esquerda, teve os extremos de todos eles assinando essa PEC que eu chamo da pouca vergonha, da falta de vergonha nenhuma. Né? Seria, inclusive, pensa bem, presidente de partido blindado. O que é isso? Voto secreto? 90 dias? O que é pior, né? O camarada lá só seria preso em flagrante delito, quer dizer, vamos combinar, né? Eu vou matar alguém e vou avisar lá que eu vou, para que alguém vá lá me dê um flagra. Aquele outro deputado que matou a mulher, estuprou a filha, quer dizer, ele avisou para todo mundo que ia fazer isso, claro, né? Porque... Então, assim, ó, E para horror dos meus horrores,
Teve deputado, depois que foi aprovada essa imundice lá dentro da Câmara, me perdoe a expressão, os deputados se reuniram de mãos dadas para rezar o Pai Nosso. Senhoras e senhores, o Pai Nosso, eles rezaram o Pai Nosso para agradecer aos céus, eu não sei que Deus eles falam, sério mesmo, que essa PEC tinha sido aprovada por maioria, por ampla maioria na Câmara de Vereadores. Eu estou rindo para não chorar de vergonha, gente. De qualquer maneira, esse assunto está sepultado. Acho que os vereadores de Cachoeira perderam a oportunidade de surfar numa boa onda. Perderam o cavalo que estava encilhado de marcar a posição. Agora, se quiseram fazer algum agrado para algum deputado que eles apoiam e que eventualmente traz emendas aqui, não por favor, porque esse é um dinheiro público, trazem emendas porque eles querem manter um espaço eleitoral em Cachoeira, porque se não tivesse voto em Cachoeira, pode ter certeza que não viria emenda nenhuma. Essas emendas, na esmagadora maioria, para não generalizar, que quando a gente generaliza a gente erra, são por interesse eleitoral ou eleitoreiro, se vocês quiserem. Não é porque estão preocupados com a saúde, porque estão preocupados com a infraestrutura. A motivação principal é a possibilidade de angariar votos. É legítimo? Bom, para quem quer ser político, sem votos não é possível num Estado democrático. Então, os caminhos são esses. E como o dinheiro está disponível, é aquela história. Vamos correr atrás daqueles que podem nos apoiar e, eventualmente, se beneficiam com essas verbas, mas nos devolvem em votos. Então, é uma troca mais ou menos justa, mas não muito defensável, como nós sabemos. Outro assunto, Dalci... Não, deixa eu só fazer um parênteses, não sei se você vai falar da PEC da dosimetria. Não, eu vou falar. Você já ouvia falar, mais uma palavra para o vocabulário brasileiro, né? Dosimetria. Essa PEC aí... Densiometria, a gente sabe o que é aquele exame de densidade óssea, né? Agora, dosimetria. Mas essa PEC, Dalci, essa PEC é só uma alternativa à PEC da anistia. É uma maneira diferente, não tão escrachada, para inocentar quem tramou contra a democracia brasileira ou agiu como massa de manobra para depredar prédios públicos. Vamos deixar esse assunto, se me permite, para um outro momento, porque nós temos o fato local importante, que envolve novamente o nome da vereadora Mariana Carlos, do PT, que foi o fato que ela protocolou, na última terça-feira, um pedido de investigação ao Ministério Público referente à utilização de mídias sociais pessoais pelo prefeito em relação à administração pública, ou seja, colocar numa mídia pessoal a publicização de atos administrativos de um governo municipal. Em manifestação do Superior Tribunal de Justiça, feito em relação a um processo que envolveu o ex-prefeito João Dória de São Paulo, o STJ considerou que as mídias particulares, que qualquer pessoa pode ter, não podem se confundir com divulgação de atitudes de um agente político no exercício do cargo. E é agravante nesse processo se utilizar símbolos, se utilizar equipamentos e se utilizar pessoal pago com dinheiro público, ou seja, cargos de confiança ou funcionários públicos concursados, para a produção dessas mídias. Na verdade, essa questão do STF, eu até estava procurando aqui enquanto você falava, né, ela não é uma proibição, é uma recomendação do STJ. E, na verdade, o STJ não faz leis, né, na verdade. Mas o que ele recomenda? E é nesse caso do João Dória. Porque lembra quando o Dória queria ser presidente, candidato à presidência, ele maciçamente usou e foi por abuso de poder econômico que ele foi processado dentro desse... E agora, depois de muitos anos, saiu então a recomendação. Na verdade, o que diz essa recomendação, né?
é de que não existe, na verdade, a vedação ao uso de recursos públicos para financiar ou produzir esse tipo de conteúdo em benefício privado. Quer dizer, o Toné é prefeito, é governador, é presidente do conselho, ele não pode, tu não pode usar a estrutura pública, a máquina pública, paga com dinheiro público, para alimentar as tuas redes sociais particulares. Então, se tu quiser um influencer, enquanto prefeito, vereador, deputado, né, tu vai pagar com o teu dinheiro. Essa que é a questão. O dinheiro público não pode ser usado para isso. E a vereadora Mariana foi o que fez. Foi lá e disse, olha, vou fazer a denúncia junto ao Ministério Público. Não, fez a denúncia, agora o Ministério Público vai avaliar. Existem alguns exemplos, como em Santa Catarina, numa cidade chamada Presidente Castelo Branco, onde a prefeita atual recebeu uma recomendação do MP para que parasse de fazer divulgação nas suas mídias pessoais das realizações, vamos colocar assim, do seu mandato de prefeita dessa cidade catarinense. Ela acolheu, porque o passo seguinte seria a denúncia. Quando tu dizes que o Superior Tribunal de Justiça não fez uma condenação, ele fez uma condenação sim, ao dizer que é um ilícito e vai gerar um processo de improbidade administrativa, usar que tem a máquina penas. Administrativa. Exatamente. E não de que o prefeito não possa lá na sua rede social, pagando uma agência particular com o dinheiro dele, ele não possa utilizar isso. Essa que é a discussão. Sim, mas é evidente, nós estamos falando desse caso específico. O que um prefeito, um vereador, enfim, um agente político, pode ser um secretário também, faz com as suas mídias sociais, tudo bem, mas tem que ter cuidado sim com a utilização de símbolos oficiais. Dinheiro, o influencer não pode ser pago com dinheiro público, a não ser que nas publicações da própria prefeitura, aí está tudo tranquilo. Sim, mas essas são as mídias da prefeitura. São as mídias particulares. Não, eu sei, mas no caso, se tem alguém num cargo público que produz conteúdo e coloca nas mídias da prefeitura, não tem problema nenhum. Não, o que não pode são nas mídias particulares do político de cargo eletivo. É essa a questão. Aí eu quero só te dizer, Ronaldo, que eu questionei a assessoria, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Cachoeira do Sul, porque a vereadora Mariana fez essa denúncia contra o prefeito Leandro Balagem, que é considerado aí o prefeito TikTok da região, porque ele reutiliza e multiplica as suas redes sociais. Isso é fato, isso não é desconhecimento de ninguém. E eu questionei como manda o bom jornalismo, que é o ponto e contraponto, nós sabemos disso, e a gente aqui prima muitíssimo, por isso eu questionei a Procuradoria Jurídica do município de Cachoeira do Sul, através do procurador Bruno Miller, sobre essa questão, como a prefeitura estava se posicionando em relação a essa denúncia da vereadora Mariana. Posso ler? Claro. Abrir aspas, então. Tivemos conhecimento da notícia, não denúncia, encaminhada pela vereadora do PT, estranhamente pelo órgão de imprensa que ataca o prefeito diariamente. Aguardaremos a notificação do MP para prestarmos os esclarecimentos necessários, certos de que não há nenhuma ilegalidade em suas ações. A rede social do prefeito é utilizada respeitando todos os limites legais e sem um centavo de dinheiro público, ao contrário de outros governos que derramaram somas significativas de dinheiro público, algumas remanescendo para esse governo pagar, na imprensa com o propósito de divulgarem os seus atos. Fechar aspas, essa é uma nota que eu recebi da Procuradoria Jurídica de Cachoeira, através do procurador Bruno Miller, né, em relação a essa questão dessa denúncia encaminhada pela vereadora Mariana Carlos ao Ministério Público. Vamos aguardar a manifestação dos promotores. Eu acho
se conheço um pouquinho da metodologia, e me perdoem os procuradores do Estado, lotados em Cachoeira do Sul, mas normalmente o MP tenta um acordo, ou seja, cesse aquilo que eventualmente está irregular e daqui para frente segue-se a rigidez, vamos dizer, da norma que está estabelecida. Nós já não tivemos uma denúncia dessa lá no início do ano que foi arquivada em relação à utilização de redes sociais, de divulgação e coisa e tal? Não teve? Não tenho essa. Vou pesquisar sobre isso, mas parece que já temos. Não tenho essa informação. Se houve, não teve muita repercussão, porque senão nós teríamos isso na memória. Um outro assunto, Dalcira, para nós fecharmos o nosso comentário, é a campanha lançada aí pela empresa Nossa Senhora das Graças, referentes a um assunto que nós também já abordamos aqui em outros comentários, que é a licitação dos ônibus de Cachoeira do Sul. A necessidade que nós temos de melhorar o serviço de transporte coletivo de passageiros através de regulamento estável, de longo prazo, que permita que a empresa que eventualmente vença essa licitação possa investir em ônibus de qualidade, em mais ônibus, em mais horários, e com isso atender minimamente os anseios da população de Cachoeira do Sul, especialmente a mais carente, que é quem utiliza de forma maciça o transporte coletivo urbano. Então, a ideia básica, encampada também pelo Grupo Fã de Comunicação, nossas 3 rádios, mais o portal O Correio, que coloca, que veicula esse nosso comentário, é de que nós tenhamos celeridade nesse processo. Nós já temos e já amargamos décadas de sucessão de prefeitos que não conseguiram, cada um por sua razão, né, a abertura dessa licitação. Foi uma promessa de campanha do então candidato Leandro Balardim. Ele conseguiu, através da Câmara de Vereadores, uma autorização para constituir uma secretaria extraordinária que ele criou em abril, final de abril, com a finalidade precípua, e eu imaginava até que fosse exclusiva, mas depois no andar do funcionamento da Secretaria Civil, que ela teria algumas outras atribuições, mas a ideia central, principal, era que fizesse a licitação dos ônibus. Nós estamos agora, fechando de setembro, com 5 meses de funcionamento dessa secretaria, e a ideia é que as coisas aconteçam. Mas só vão acontecer no ano que vem. Isso o secretário Orion Ponce deixou muito claro no programa Conexão 99 da semana passada, ou retrasada, de que a licitação só vai sair no ano que vem. Não é esse ano. Então a secretaria foi criada para fazer a licitação, para dar celeridade à licitação, e a licitação só vai sair o ano que vem. Pois é, são perguntas que eu acho que ficam no ar, não apenas por nós, que temos a obrigação de sermos curiosos como jornalistas e esclarecer fatos a partir das posições das partes, mas essa afirmação de que vai demorar mais 1 ano para acontecer a licitação, ela é, na minha opinião, um desserviço para a população, porque, afinal de contas, não se quer fazer licitação para beneficiar uma empresa de ônibus ou para resolver uma questão legal que está no limbo, que é ter um transporte coletivo sem sequer um contrato vigente para que ele aconteça, e o transporte coletivo é uma obrigação do município, em delegação à iniciativa privada. Não é para isso. E eu vou mais longe. A concessão do serviço de transporte coletivo não é para gerar emprego para motorista, eventualmente para cobrador, que é uma figura em extinção, para remunerar o dono da empresa, e nem para dar votos para quem a realizar, que eu acho que vai poder capitalizar isso, inclusive eleitoralmente, dizendo que ele fez. É para atender a população. É essa a finalidade. É para isso que existe. E a população não está bem assistida, a população reclama, e aí, de repente,
depois de 5 meses de funcionamento dessa secretaria, a informação que se tem, mas vai demorar mais um ano. Por quê? As pessoas não estão trabalhando com afinco? O que está faltando de dado? O que já não foi levantado por 2 contratos anteriores por uma empresa chamada Matricial de Porto Alegre, que é especializada nisso? O que faltou daqueles dados? Ou não dá para pegar aqueles levantamentos, aqueles dados, e atualizar para o momento de hoje, em termos de custos, em termos de quilometragem, em termos de preços dos veículos, para poder fazer a licitação e aí estabelecer a grande questão, a tarifa técnica. Qual o valor que vai poder remunerar esse sistema para que uma empresa que venha, Deus sabe de onde, né, se sinta motivada para fazer investimentos aqui em Cachoeira. Pois é, só que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte, Aníbal Machado, e também da Intersindical, ele é atual presidente da Intersindical, ele disse que esteve conversando com o secretário, foi até a prefeitura, pediu essa celeridade, convocou, inclusive, numa entrevista que ele nos deu no Conexão 99, convocou a Câmara de Vereadores, os vereadores, para que ajudem a pressionar a prefeitura para fazer essa licitação, e está todo mundo esperando por isso. Agora, convenhamos, né? Não adianta espernear, não adianta gritar, dizer que os ônibus são isso, são aquele outro, e realmente estão sucateados, mas quem é de sã consciência que vai investir em ônibus novos, em carros novos, em uma estrutura nova, sem ter certeza que vai continuar o serviço? Não tem. Me prove que você aí de casa faria isso. Não tem como. Isso não é uma questão de A nem de B nem de C, é uma questão de logística, é uma questão de mercado, e há quanto tempo se espera essa tal de licitação que não sai nunca? E fica caracterizado, inclusive, na peça publicitária que está sendo veiculada pelas emissoras de hora em hora, a mensagem assinada pela empresa Transportes Nossa Senhora das Graças, dizendo e pedindo licitação já. Ou seja, a empresa quer, eu diria mais. E precisa, né? Exatamente, a empresa precisa, porque ela sabe que a continuar com essa atual tarifa, que foi reduzida para 5,70. 60. 5,60? 5,60. Então, 5,60. E com o andar do ir e vir dos ônibus e o desgaste que acontece, porque as nossas ruas são um exemplo de buraqueira, né, de modo geral, as condições só vão piorar. Então, cada dia que passa, pior fica para a empresa, para os usuários, enfim, para a coletividade. Há que se fazer uma licitação dos ônibus já. Perfeito.